Bem-vindos, muito bem-vindos. Boa noite, bem-vindos. Vamos lá, vamos ver se agora deu tudo certo. Estou transmitindo direto aqui para vocês. Estamos ao vivo e agora vai dar certo. Agora sim vai dar certo. Nós vamos bater um papo aí, falar sobre inglês, tá? Então, vamos começar aí a falar sobre o inglês, vamos falar sobre o verbo to be. Eu já me apresentei aqui para vocês. Tivemos alguns problemas técnicos. Desde quinta-feira até hoje a estabilidade da internet está bem grande, então estamos tendo problemas aí com a rede de internet. Então, infelizmente, eu vou ter que dar aula para vocês com o fundo verde normal, natural mesmo, que nós fazemos. Colocamos aqui o fundo diferente para vocês, mas hoje não vou trabalhar com esta ferramenta, tá bom? Vamos começar a nossa aula e começar a falar do nosso verbo to be rapidinho. Verbo to be é uma coisa rápida e fácil de se trabalhar, e verbo to be ele é tranquilo. Eu costumo dizer que verbo to be, a gente tem três maneiras da gente usar o verbo to be, o nosso querido verbo to be, que essas maneiras são simples e fáceis de você perceber e entender como elas funcionam. Verbo to be só tem três verbos. Nós temos o am, are e o is. E eu falei para vocês na aula passada a composição do verbo to be, e hoje nós vamos falar sobre os pronomes e nós vamos entender o uso desse verbo. Então, entendendo que o am só usa para o I, sempre o am nós usamos para o I. O are nós usamos para aquelas exceções, sempre são as exceções dos pronomes, o he, she e o it, ele, ela e isso. Eu vou falar sobre os pronomes aqui. E nós temos o we, you e o they. Lembrando que o a gente repete nos pronomes, então you ele significa segunda pessoa do singular, também segunda pessoa do plural, né? O vós, o eles, né? Então, o you repete e depois o they e os três últimos com are. Sasha, se o verbo to be significa ser ou estar, quando é que eu sei que eu posso usar o verbo to be de fato? Eu falo para vocês sem problema algum. O verbo to be de fato nós podemos usar quando, quando nós o verbo to be de fato nós vamos usar quando nós interpretamos a frase, interpretando a palavra. Então estava vendo aqui, estava pegando aqui no Uniscott, mas espero que esteja tudo ok. Então, pessoal, é o seguinte, quando nós temos que interpretar, o inglês é interpretado e não traduzido, todos os meus alunos sabem disso. Peço desculpas, tá, pela transmissão, que hoje tivemos problemas, espero que quinta-feira que vem esteja tudo normalizado, né? Estamos resolvendo esses problemas técnicos. Mas vamos lá, não vamos deixar de ter a nossa aula hoje. Nós temos que interpretar, sabendo que am, are, is podem ser ou estar, então temos que interpretar e entender se naquela frase eles têm o significado de ser ou o significado de estar. Então coloquei aqui exemplos para vocês. Lembrando que as minhas aulas vocês recebem depois por PDF, eu vou postar para vocês aqui no Uniscott em PDF. E nós temos a primeira aqui, como I am Brazilian. Então, I am Brazilian. Então, I am Brazilian entra como eu sou brasileiro, porque eu estou brasileiro não faria sentido. Então, eu sou brasileiro, né, quando a gente faz a interpretação. Em inglês é interpretado e não traduzido, né? Olha aí, que bom que melhorou, né, Genivaldo? Obrigado, muito obrigado. Qualquer coisa fala pra gente aí que a gente bate um papo, a gente vai falando aqui. E qualquer dúvida podem falar e podem me perguntar. Todas as lives que eu fiz até hoje, todas as aulas que eu dou, eu sempre falo para os alunos, podem perguntar e falar para mim que eu estou à disposição de todos vocês. Então vamos lá. Eu coloquei a outra frase como I am happy, uma frase simples, né? I am happy. E aí você vê também a mesma coisa, a composição estou ou sou, né? Eu estou feliz ou estou ou sou feliz. Para que eu coloquei essa frase? Para vocês entenderem que também pode significar as duas coisas. Olha aí. Então, I am happy pode significar ser ou estar. Nesse caso, os dois. Ou ser ou estar. Então, o verbo to be é rapidinho. A gente só precisa entender que ele precisa ser interpretado para saber o sentido da palavra, né? O sentido do verbo principal, que nesse caso vai ser ele. Né? Eu coloquei aqui I am fast. Fast
de rápido, eu sou rápido, lembrando que fast não precisa ser britânico para falar com o som do A puxado. Então fale com esse sonzinho do A puxado, tá bom? Então, am, are, is, matei a pane, aí nós podemos passar para pronomes. Pronomes, para quem tá aprendendo inglês, para quem tem o inglês inicial e quer aprender o inglês de fato, o pronome, ele é muito importante, todos os pronomes são muito importantes. Hoje nós vamos falar sobre alguns pronomes, o pronome pessoal, eu separei aqui os, os pronomes de fato, os pronomes principais, né, que são aqueles que a gente fala das pessoas. Por que que o you repete? Né, e isso vai acontecer com o you também, nos pronomes pessoais, em outros pronomes também o you vai repetir. Por que que isso acontece? Vocês vão entender isso hoje, tá bom? Então vamos lá. Começando a falar dos pronomes, Sasha, primeiro eu queria entender o que são pronomes. Né? Pronomes são aqueles que a gente substitui os pronomes quando a gente não quer falar, por exemplo, my brother. Eu quero falar meu irmão, my brother. E simplesmente para substituir isso existe um pronome. E eu trato o my brother como he, ele, né? H-E, he, ele. Lembrando que he, o H no começo da palavra, sempre vai ter o som de R de rato. Sasha, sempre, sempre, em inglês sempre o H no começo da palavra vai ter, no começo da palavrinha em inglês, vai ter aquele som de R, né? Então, temos aí o he, né? Como my brother. Se eu quisesse falar de Marta, falar alguma coisa a respeito de Marta, por exemplo, uma amiga minha, Marta, eu posso chamar de she, né? Então, ele e ela. Só para vocês saberem que o pronome é exatamente isso para a gente substituir. Vamos falar dos primeiros dos pronomes e a gente sempre lembrando que o I vai começar sempre com a letra maiúscula. O I vai começar sempre com a letra maiúscula. Então, I, né, entra como I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso, esse, né, it, isso, esse. Lembrando que eu não estou falando do it com S, e a gente vai ver mais pra frente porque agora, nos pronomes pessoais, nós temos I, you, he, I, you, he, she, it, we, they, ou you, we, you, they. Sasha, por que que o you repete? Porque ele faz os dois papéis. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, que seria vós ou seria você, né, tu. Sasha, por que que você não falou tu? Vamos pensar que tu, no sul do Brasil, se fala muito tu, né? Eu sou gaúcho, criado no Rio e moro em Recife. Então posso falar com toda a propriedade que no sul do Brasil eles chamam tu. Só que em outros estados não. Então não vamos usar o tu. Eu prefiro usar você. Né? O you como você, que é aquele que a gente aprende na escolinha, né? O you como você, na composição mais conhecida do you. E aí quando entra no segundo you, na segunda pessoa do plural, o you entra como vocês. Vamos tratar o you como vocês. Sasha, mas eu não queria dar uma. O you, então, ele significa vocês de fato? O you significa, se formos traduzir, iam significar 13 composições de significado. Então não vamos traduzir o you de fato, e sim interpretá-lo na sua composição. Vai ser muito mais fácil a utilização, muito mais fácil o uso dessa forma. E correto, né? Eu digo para vocês, será muito mais correto a composição do you desta forma. Então, vamos pensar aqui comigo. O pronome pessoal. Quando eu falo para vocês do pronome pessoal. O pronome pessoal vai substituir o que, Sasha? O pronome pessoal, ele substitui o nome de alguém, substitui coisa e várias pessoas. Tá ótimo. Então, pronome pessoal, Sasha, significa isso. Significa isso. O que as pessoas se confundem? Quando nós vamos falar do pessoal, quando nós vamos falar do pronome objetivo, quando nós vamos falar do pronome possessivo. Então, vamos pensar e ver como são esses pronomes, como é a sua composição, a sua diferença e sua utilização. Então, quando a gente começa com falar de pronome,
lembrar, o pronome pessoal, que é o primeiro, ele só vai poder ser usado, isso é interessante você anotar, o pronome pessoal, ele só vai poder ser usado se estiver conjugando o verbo da frase. Ou seja, o pronome pessoal só vai poder ser utilizado se ele estiver se referindo a um verbo da frase. Então, ou seja, se tiver um pronome antes e não tiver a, se tiver um pronome antes e não tiver um verbo, não tiver a sua composição, ou não estiver se referindo a um verbo, ele entra com outro tipo de pronome, outro tipo de composição gramatical e não pronome pessoal. Então vamos lá, vamos entender isso mais para frente. Nós falamos os pronomes pessoais como I, you, he, she, it. Então eu, você ou tu, né? Quem quiser chamar, he, ele, she, ela, it, esse, isso, we, nós, you como vós ou como vocês e o they como eles. Então esses são os pronomes pessoais, sua utilização nós já sabemos a sua composição e a sua tradução. Vamos passar agora ao pronome objeto, né? Aquele pronome objeto. Pronome objeto é um pronome que eu costumo dizer que é um dos mais simples de todos, só que confunde a cabeça das pessoas. Pronome objeto, ele tem uma casquinha de banana nele que as pessoas acabam errando muito. Só que só pensar o seguinte, pronome objeto significa a mesma coisa, tem o mesmo significado do pronome pessoal. Nossa, Sasha, como assim? Então por que é escrito diferente? Eu explico para você. Então ele tem o mesmo significado, mesma composição do pronome pessoal. Lembrando que ele é utilizado quando ele estiver conjugando um verbo. Então, que legal, Sasha. Ele é utilizado quando estiver conjugando o verbo. Quando não está conjugando o verbo. Quem conjuga o verbo é o pronome pessoal. Pronome objeto não conjuga verbo. Ele não vai conjugar o verbo. O pronome pessoal vai conjugar o verbo. Vamos entender quais são os pronomes objetivos, né? O pronome objetivo. Objective. Entra como pessoal I e no pronome objective nós temos me. Então, eu vou explicar para vocês por que, que o me é diferente. E no português, quando a gente fala assim, você não fala assim, vou comprar alguma coisa para. Compra um doce para eu. Você não fala, compra um doce para eu. Né? A gente fala, compra um doce para mim. Então, se você for comprar algo, por favor, compre algo para mim. Não compre algo para eu. Não existe algo para eu no português. Em inglês também nós temos essa composição, porque mim não compra do mesmo jeito, mim não faz, quem faz sou eu. Né? Agora, se você fizer algo, vai fazer algo para mim e não para eu. Né? Então a gente tem como I, me, o you. Continua you e ele permanece o you aí nessa história. O he vai ser him, né? She, her, it, its, né? Só entra um S, lembrando que não é apóstrofo S. Sasha, por que não é apóstrofo S? Porque eu não estou colocando contraction do verbo to be, eu não estou colocando contraction do is. Simplesmente eu coloco o S porque ele tem na composição dele como isso, disso, né? E o disso, só para diferenciar, ele entra no S. Lembrando que o S só entra na composição do objetivo com o is. Nenhum outro tem S na sua composição no final. Não aí, tá? Mais para frente vocês vão ver que tem outro pronome que sim, eles acabaram acoplando o S em todos os pronomes, não nesse. Então nós temos o its, we, nós temos us, o S, us. You, continua you de novo, só que aí no papel da segunda pessoa do. Continua you de novo na segunda pessoa do plural, né? Tivemos a segunda pessoa do singular, agora a segunda pessoa do plural. E aí, Genivaldo, voltou? Agora tá tranquilo, tá assistindo direitinho? Se estiver ouvindo minha voz tudo certinho, você me dá o ok aí, tá bom? Vamos lá. Continuando, nós temos o they, né? Nós temos aí o they, continuando. E o they, o objetivo vai transformar em them, com M no final. E quando nós temos M no final na composição e na sua pronúncia, entra como am. E falamos exatamente o am dessa forma, como them. Então, vamos ver um por um.
me, né, que é meu. You, repete o you, né, que era o you, como seu, né, teu, seu. E por isso que eu não gosto de traduzir o you, porque se fosse traduzir o you, teria várias composições. Seria meu, meu, seu, tua, teu, e aí nós temos 13. Para não usar essas 13, vamos pensar o you como seu. Então, meu, me, meu não, desculpe. Me, eu, you, você, him, ele, her, ela, it's, ele, desse, dessa, ele é isso, esse, us, nós, you, vocês ou vós. Ninguém fala vós. Né? A gente não vê ninguém falando vós. Né? O que você quer que eu repita, querido? Eu falei sobre o objetivo. E eu falei que o objetivo tem o mesmo significado dos pronomes pessoais. Então, que são me, you, him, her, it's, us, you e them. Them. Todos esses têm com o mesmo significado do I, you, he, she, it, we, you e o they. Todos eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, também significa eu, tu, ele, nós, vós, eles no me, you, him, her, it's, us, you e them. Lembrando que objetivo não é your. Your vai ser como seu, como eu falei ainda agora, tá? Entrando como pronome possessivo agora. Nós temos dois que significam a mesma coisa também, assim como nós tivemos os dois que significam a mesma coisa, pronome pessoal e pronome objetivo, nós temos agora o possessivo e o possessive case. Nós só para explicar esses dois melhor, eu queria que vocês entendessem. Agora nós vamos entrar, como eu falei para vocês, quando entra na composição do you e vai virar your. O I, me, vai virar my, né? E o my vai virar mine no possessive case. Vamos entender melhor. O possessivo nós temos my como I, né? Meu, my, meu. Your como seu ou teu, né? Quem for do sul do Brasil, seu ou teu. Nós temos his, né? Dele, his, H-I-S, dele, de novo aquela composição do R, do H no começo da palavra que tem o som de R. Her, H-E-R, her. Nós temos aí its, né? I-T-S, its, né? E nós temos our. Lembrando que o our é O-U-R, our, O-U-R. Nós temos your, repete o your de novo, your, segunda pessoa do singular, e agora your, segunda pessoa do plural. Então, seria seu, ou aí agora seria segunda pessoa do plural deles, né? Seus, né? Seus, e aí o deles como theirs. Their, sem o S no final. Their. E aí quando a gente entra essa composição meu, teu, dela, dele, deles, nosso, como essa composição, nós vamos repetir essa composição, só que de forma diferente. E o mais curioso disso, quando nós entramos para o possessive case, e vocês podem colocar uma setinha, e no gráfico que eu vou mandar para vocês, vai vir dessa forma, nós temos exatamente o mesmo significado, só que vocês vão entender o porquê que nós usamos dessa forma. Então temos mine agora no possessive case. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Do S no final, porque todos eles vão levar S. Agora, se o its levava S já, Sasha, esse, essa, e agora disso, dessa, né? Por que o its vai continuar com S, não vai mudar? Não vai mudar, ele vai continuar exatamente da mesma forma. Lembrando que no pronome pessoal, no objetivo, ele era it, né? E no objetivo virou its e nunca mais deixou de ser its. Então, era it, virou its no objetivo, possessive its, e quando ele foi para possessive case, continuou its do mesmo jeito. Todos os outros eram, por exemplo, I virou me no objetivo, que significa a mesma coisa de I, no possessivo my e no possessive case mine.
né? M-I-N-E. Então, mine. Então, que continua meu do mesmo jeito. Tanto mine, meu, I, me, eu. Entenderam? Então, duas aí, mesma coisa. Duas, mesma coisa. Vamos ver um erro comum. Tem um erro que é extremamente comum e que eu separei aqui para vocês. É um erro extremamente comum. Então, acredito que muita gente vai ver essa aula depois, por conta do dia que nós estamos repondo. Mais interessante para vocês entenderem que nós temos aí os erros mais comuns. O erro mais comum que eu coloquei aqui para vocês, falando de todos esses pronomes que eu trouxe para vocês aí na composição, nós temos aí. Quem vai à entrevista hoje? Eu coloquei who go to the interview today. Então, who go to the interview today? Então, who, quem vai para a entrevista hoje? E aí, quando a gente vai pensar numa composição de quem vai para a entrevista hoje, a gente falaria o quê? Eu, né? Eu vou para a entrevista hoje. É isso? Quem vai para a entrevista hoje? Eu. Eu vou para a entrevista hoje. Então, o mais comum é as pessoas sem saberem se vai falar para a entrevista usar o I, se você tem que usar o me. Por que, Sasha, eu tenho que usar o me? Porque lembre-se que o me não está conjugando o verbo. O me não conjuga o verbo. Então, olha aí, o S sinal é o mais correto após o substantivo. Com S, mas sinal após o substantivo. Isso, vamos lá. Genivaldo, atenção no seguinte. Quando eu falo para você, para não errar, para você não ter erro, não tem mistério. Só pensar o seguinte. Quando nós conjugamos o verbo, falando agora do pronome pessoal e do pronome objetivo, quando a gente usa, quando nós conjugamos o verbo, usamos o I. Quando nós não conjugamos o verbo, vamos usar o me. Então, a linha do me. Então, no caso aqui, quem é que vai para a entrevista hoje? Que eu perguntei em inglês para você. E aí, você, em vez de responder I não está conjugando o verbo, usa o me. I go. Beleza, I go se você completar a frase. Não conjugou verbo, você fala, usa o me. Pra gente em português pode soar estranho, mas pro inglês não. Então algumas coisas em inglês você vai ver que é diferente do nosso português. Eu vou falar uma frase aqui que é interessante vocês verem aonde está o erro. Se quiserem falar onde está o erro, falem que a gente conversa e bate um papo sobre isso aqui. Então, boa noite, Carlinhos, muito boa noite. Então, repondo aí nessa nossa aula de reposição aqui, para as pessoas que vão assistir depois explicar direitinho. Então, vamos lá. I fly with she. I fly with she. Tá certo ou tá errado? I fly with she. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? I fly with she. Eu falo para vocês, I fly with she está errado. Por quê? Eu vou com ela, she. I fly with her. Porque o her não está, ela no caso aí, não está conjugando o verbo. Her não conjuga, o ela aí nessa frase, she não está conjugando o verbo, então não é she, é her. I fly with her. Por isso que nós usamos o her e não o she. E é uma dúvida de muita gente quando devemos utilizar o her, quando devemos utilizar o she. Beleza? Show de bola. Vou falar desse S antes do substantivo, Genival. Você vai ver. Então vamos mais para frente. Eu queria criei um outro exemplo aqui para também vocês identificarem se tem erro, se não tem erro. Vamos lá. Eu coloquei aqui. She fly with I. Tá certo ou tá errado? Fala para mim. She fly with I. Tá certo ou está errado? Pensem aí. Eu dou uns segundos para pensar se está certo ou está errado. I fly with she fly with I. Ela voa com eu, né, comigo. Só que lembre-se, eu acabei de falar da resposta. Ela voa com eu. Existe ela voa com eu? Não existe. Então, I fly with her. Ou I fly with me, né? Ela voa comigo. I fly she fly. Sasha. She fly. Ela voa comigo. Então, she fly with her, exatamente, Daniel. Então, she fly with me. She fly with me. Se fosse I, poderia usar I fly with her, né? Que eu tava
confundir com a frase anterior. Então, I fly with her, se fosse she, como eu coloquei aqui, she fly with me, e não she fly with I, ou I fly with she. Por quê? Porque não estou conjugando o verbo da mesma forma. Não estou conjugando o verbo, então aí entra no nosso objetivo, ou seja, não conjuga, muda, mas com o mesmo sentido. Ela veio com sentido, eu também, mesmo sentido. Não mudou, tá bom? Vamos lá. Na composição do pronome possessivo comum, né? Pensando o pronome possessivo comum, ele só pode ser usado antes de substantivo. E olha aí, Genivaldo. O possessivo comum só pode ser usado antes do substantivo. E aí, quando a gente vai começar a falar do S, quando a gente fala do possessivo comum e quando a gente fala do possessive case, né? E aí a gente começa a entrar na linha do S, Genivaldo, entendeu? Então vamos lá. Outro tipo de pronome que tem essa mesma tradução, né? Os dois têm a mesma tradução, mas ele é usado quando não tiver substantivo. Então, pensa assim, possessive case é usado quando não tem substantivo, né? Então, possessive case é usado quando não tem substantivo. Possessive case é aquele que nós temos o S. Possessive case é aquele que nós temos o S em sua composição, né? O único que não vai ter o S aí é o mine, né? Por que, Sasha? Porque ficaria estranho se tivesse o mine com o S. Mas possessive case todos aí tem o S do nosso possessive case e quando não tiver substantivos depois dele, ele é mais usado realmente quando não temos substantivos. Vamos ver os exemplos aqui mais para frente e exatamente, with me, with her, exatamente. Vamos lá. Vamos ver agora exemplos do nosso possessivo, nosso pronome possessivo comum e o nosso possessive case, né? Eu coloquei aqui para vocês meu voo, né? A gente só para entender, em inglês tem uma coisa muito engraçada, inclusive nas profissões também. Eu já fiz live sobre isso e tal. E em inglês na sua composição de feminino e masculino é muito louco, porque português nós temos objeto feminino, objeto masculino, e nós temos composições de frases que se tiver terminação A, ela tem masculino e feminino também. Em inglês já não temos isso. Então, pensando como, por exemplo, coloquei aqui para vocês, o meu voo. Então, meu voo, em inglês, o meu voo masculino, né? E seria my flight, não tem sexo em inglês. Coloquei a minha passagem, né? Em inglês, my ticket, né? My ticket. Só que também não tem masculino nem feminino, né? Minha passagem, a minha passagem é masculino. Eu não posso falar o minha passagem. Eu não posso falar a meu voo, o meu voo é masculino. A minha passagem, feminino. My ticket é my ticket, sem masculino e feminino. Voo dele, agora vê que loucura. O voo dele, né? Masculino. O voo dele. A passagem dele. Ué, feminino? Não é dele? É dele, mas a passagem dele, o voo dele. Por quê? Porque nós temos essa composição de português no feminino e masculino, tem essa diferenciação. O voo dela, mas dela não é feminino e usa a composição masculina. O voo dela, então, porque está se referindo ao voo, a passagem dela, e aí vai ser também o feminino. Pra vocês verem como o português ele é muito mais rico em termos de regras gramaticais e regras linguísticas, e o inglês é muito mais simples, porque o inglês não tem, vamos falar que o inglês ele é assexuado, então, enfim, na maioria das composições. Tanto que profissões, nós temos pouquíssimas profissões que têm feminino e masculino. Waiter e waitress, né? Que é garçom e garçonete, é uma das pouquíssimas profissões que nós temos o masculino e o feminino. No inglês, maioria das profissões, como o próprio flight attendant, pilot, não temos o piloto, a piloto. Então nós temos the pilot. Então piloto pode ser para ele e para ela, né? Então entra como os dois. Eu coloquei aqui em inglês não tem isso, né? Então colocamos aqui
him flight, him ticket. Se fosse naquela composição do meu voo, minha passagem, o meu voo, a minha passagem. Him flight, him ticket. Então, HIM, him flight, him ticket. Então entra como o voo dele, a passagem dele. Her flight, her ticket. Então, o voo dela, a passagem dela. Então, him, her, não mudou absolutamente nada. Eu só mudei na composição do pronome possessivo. Opa, que aí sim eu tive o masculino e o feminino na diferenciação do he, she e o it, né? Entra aqui, eu coloquei aqui, seria, a gente tem essa loucura em português do meu voo, seu voo, voo dela, voo dele, voo dela, nosso voo, vosso voo e voo deles, né? Em português a gente tem essa composiçãozinha, né? Em inglês já não tem tanta coisa assim, em inglês é mais simples, né? Então, em inglês seria my flight, your flight, né? My flight, your flight, her flight. Então, him flight, its flight, que não entra nessa composição, como our flight, your flight, their flight, né? Então, voo dela, dele, meu voo, voo dela, voo dele, voo dela, e nosso voo, vosso voo e voo deles. Tá bom? Muito mais simples, né? O inglês é muito mais simples do que a nossa língua portuguesa. Desculpem, né? Vamos continuar aqui. Não traduza pronome possessivo. Lembra de não traduzir pronome possessivo. Só lembrar o seguinte, pronome possessivo simples. Se é she, eu vou entrar com her. Se é he, eu vou entrar com him. Né? Se é you, eu vou entrar com your. Então não tem tradução para isso. Só coloca dessa forma. Se você traduzir, você vai ficar louco, porque as traduções que tem são muitas. Como eu falei para você, só o you, nós temos 13 traduções para ele, né? Seu, o your, né? Como temos o your como 13 traduções, o possessivo do you. Então, muito cuidado para você não traduzir, simplesmente interpretar a frase, né? Lembrando que meu pai, quando eu era criança, me falava: filho, como está a palavra na frase? Exatamente por isso, porque nós temos que interpretar essa frase e ver da melhor forma possível. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês o hers como pensando. E aí vamos falar desse S aí, Genivaldo. Vamos entender esse S, já que eu já te falei que esse S a gente vai utilizar quando a gente não está se referindo ao verbo. Não está se referindo ao verbo no pronome pessoal, que é aquele possessivo, que é o possessive case, que a gente tem S em todos. Né? Eu acho que todos ficaram com ciúme do its e entrou o S em todo. Por exemplo, todos. O your ficou yours, né? E em todos, o her ficou hers. E aí todos eles tiveram o S aí na sua composição. Tá bom? Eu coloquei aqui para você vai me dizer se é certo ou se está errado. Eu quero que vocês pensem em um minutinho se está certo ou está errado. This is my flight. This is my flight. Está certo ou está errado? This is my flight. Está certo ou está errado? Pensa comigo e me responda. This is my flight. Está certo ou está errado? Fala para mim aí. This is my flight. Está certo, my flight. Então, this is my flight. My. Eu simplesmente estou usando my porque eu estou me referindo ao verbo my, né? Estou me referindo ao verbo my. Se eu não estivesse me referindo ao verbo e usasse na minha composição referência a um verbo, como eu utilizaria? Né? Aí vamos falar assim: the flight is my. Tá certo ou tá errado? E aí eu posso falar the flight is mine. My flight, eu estou referindo my o quê? Meu o quê? Meu voo. Então, tenho que ter essa composição. Então, tenho que ter esse complemento, diga-se de passagem. Então, meu o quê? Meu voo. My o quê? My flight. Então, utilizei o complemento para falar de que é o meu voo. Meu voo. Quando eu entro na próxima, explicando para você exatamente this flight is mine, o voo é meu, eu estou falando para você como eu falo. Eu uso o my está certo ou está errado. This flight is mine.
Tá certo ou tá errado? Pensa aí. This flight is mine. Tá errado. Por quê? O my é my o quê? Se eu falei o my por si só, sozinho, assim como eu usei a composição, né, do your, eu falei lá atrás na composição do your, yours, o my nesse caso está sozinho, não está se referindo a ninguém. Então, se ele não está se referindo a ninguém, eu uso o mine. Não estou conjugando o verbo. Não estou conjugando o verbo, eu uso o mine. Então, this flight is mine. Eu usei para você this is my flight. Tá certo, my flight. Não encaixaria this is mine flight. Então, this is my flight. Esse é o meu voo. The flight is mine. Esse voo é meu. Olha que o significado tem exatamente o mesmo. My, mine. A diferença é que um está conjugando o verbo, o outro não. Então, quando eu termino... Ah, Sasha, mas é só quando vem no final. Então, saquei. É só quando o verbo vem quando esse verbo vem no final, ele não está se referindo a ninguém, não está conjugando o verbo, beleza. Nem sempre. Existem exceções sim. E eu coloquei uma exceção aqui para a gente entender que nem sempre é no começo. Eu coloquei aqui. Vamos pensar. My bag is red. Então, my bag ou my baggage, né, minha bagagem, ou my suitcase, né, minha bagagem de mão, suitcase, né, my carry-on, minha bagagem de mão, my carry-on. Então, beleza. Quando eu falo para você, my bag is red, tá certo ou tá errado? My bag is red. Tá certo ou está errado? Fala para mim aí. My bag is red. Fala para mim, Genivaldo. My bag is red. Tá certo ou está errado? Tradução, né? Minha bagagem é vermelha, né? Minha bagagem, my baggage is red, ou my bag is red. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Vamos pensar assim. Está certo. My bag is red tá certo. Por quê, Sasha? Porque eu estou conjugando o verbo. My o quê? My bag. Eu estou conjugando o verbo. Agora, se eu falar assim, my is... E aí, nós estamos na esteira lá esperando a mala, nós estamos esperando a mala, e vem duas malas. E eu viro para o colega e falo para o meu colega assim, my is red. Vem duas, uma vermelha e uma verde. E eu viro para um colega meu e falo, my is red. A minha é vermelha. Eu tô certo ou tô errado aí que eu estou falando my is red? Olha que ela tá no começo da palavra, que eu falei para vocês que tem exceções, né? Então não necessariamente o nosso pronome vai estar no final, como foi o caso de the flight is mine. Então, o voo é meu, eu usei no final. Beleza, óbvio que ele não está se referindo a nenhum verbo, né? Aí é bem claro. Mas se eu estou colocando aqui, olha aí, the book is mine. O livro é meu, tá certo. Você pode usar the book is mine sim, tá? Não tem problema nenhum. Mas pensando nessa composição agora, Genivaldo, pensa nessa composição comigo e me responda. My is red. Eu posso falar está correto ou falar my is red ou está errado? Responda para mim. My is red. Um segundinho para você me falar se está certo ou está errado. Vamos lá, eu vou responder para você. My is red, por mais que esteja no começo da frase, por mais que tenha o verbo to be depois, nós temos o is depois, né? Ser ou estar. E eu estou na minha interpretação, eu estou falando a minha é vermelha, né? Estão vindo duas malas na esteira e eu virei pro meu colega e falei: "A minha é vermelha", né? My is red. Mas, my o que? A minha o que? Eu não falei que minha, eu não disse que era. Eu disse que a minha é vermelha. Mas eu não falei a minha. Eu não usei o substantivo. E aí, se eu não tive o substantivo, né? Eu não tive o substantivo, mesmo conjugando o verbo, aí eu não tive o substantivo.
eu uso o mine. Então, quando eu não tenho substantivo, que foi o caso lá em cima, the flight is mine, né? The flight is mine. Ah, Sasha, você conjugou, não conjugou, certo? Mas não tive substantivo para dizer minha o que, né? Agora, this is my flight. Meu o que? O meu voo, o meu substantivo é o voo. No caso aqui que eu uso mais red. Sua o que? É vermelha. A minha mala é vermelha. Então, se eu não usei o substantivo aí, eu vou jogar o mine. Então, mine is red. A minha é vermelha. Diferente do português, não precisa colocar a minha é vermelha e usar o artigo. Então, mine is red. Então, não preciso usar o artigo, posso usar o mine. Mine is red. Então, nessa composição, né? Uh, Se perguntasse, alguém perguntasse também a mala, né, qual a mala, uh, aí a pessoa você fala mine's red, aí vem duas malas. Aí olha uma mala, uma das malas está chegando ali. My is red está errado. Você está falando my is red. Isso, my is red está errado. Isso aí, Genival, está errado. Mine is red. Então uso mine. Por quê? Porque não especificou o que é vermelho. Isso, você não teve substantivo. Se não teve substantivo, você vai usar o mine. Eu acho que tem um delayzinho. Chegou a tua resposta depois aqui. Tá tranquilo. Mas chegou a resposta certinho, Genival. Parabéns aí. Muito bacana. Então, pensando na composição, existe uma grande diferença em português. O português tem muita mania de colocar artigo, tem mania de colocar algumas palavrinhas também em alguns lugares que em inglês não há necessidade. Por isso que eu falo que o inglês é bem mais simples, né? Digamos que vem duas malas vermelhas. Em vez de eu falar daquela situação que eu falei ainda agora, que vem uma vermelha e uma verde, vem duas malas vermelhas. Estão vindo duas malas vermelhas. E aí, eu vou pegar uma mala e a pessoa fala assim para outra: é minha ou sua? Né? A mala é minha ou sua? Em inglês, quando a gente usa minha ou sua, eu vou falar uma palavra aqui, eu quero saber se está certo ou errado. Né? Eu vou falar a frase e quero saber se está certo ou errado. Em inglês a gente não fala minha ou a sua, se ou não existe. Então eu vou colocar aqui my and your. Sasha, my and your, exatamente a composição my and your, mas eu quero saber se o my e o your tá certo ou tá errado. Minha ou sua. My and your. Tá certo ou tá errado? Deu tempinho para pensar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Está errado. Por que está errado? My, a mesma coisa lá. My o que, né? My bag, beleza, my bag está correto. Mas quando eu falo my is red, eu não posso. Mine is red, mesma coisa aí. My or and your. My and your. O my vai ser mine, porque é my o que, né? A minha bagagem ou a sua bagagem? Também a sua o que? Então, mine and yours. A composição é essa da frase, não está errado, por mais pareça estranho. Então, mine and yours. Beleza. Minha ou a sua? Oh, this is mine. Essa é a minha. This is mine. Por quê? This is mine. Essa é minha. Minha o quê? Por mais que esteja claro e óbvio o que eu estou falando, eu estou gesticulando e mostrando, eu não falei na frase o que é. Se eu não falei na frase o que é, mine. Então nunca mais vocês esquecem o mine. Eu só vou especificar, só vou usar o mine quando eu falo my o que, a minha o que, né? Eu não falei o meu o que, a minha o que, não usei o substantivo, não me referi. Então, nesse caso, usa o mine. Me referi, falei do que se trata. A meu carro, a minha passagem, o meu voo, eu uso o my sem problema algum. My name, meu nome. Então, meu que? Meu nome, my name. A gente não usa mine name, né? My name. Então, a gente usa nessa composição. Bom, lembrando o seguinte: tem substantivo, usa o my. Não tem substantivo, mine. E a mesma regra para o her, him e aí para frente. Então, mesma regra. Her, him, our. Tem substantivo, não tem substantivo. Beleza? Tranquilo? Eu acredito que
conseguir explanar assim direitinho para vocês. Eu vou mandar o material para vocês escrito em PDF. Então até segunda-feira vai estar postado no Facebook de vocês, no grupo do Uniscott. E essa semana eu já mando uns 2 exercíciozinhos. Um exercício sobre pronome para vocês, e pronomes, vou usar tanto o pessoal, eu vou usar o pronome, o possessive case, que eu falei aqui para vocês, que o possessive case é aquele dos Szinhos que a gente conversou mais para trás. Tá bom? Beijo no coração. Soa bastante estranho, mas lembrar só dessa composição que vocês nunca mais erram. Tá bom? Muito obrigado, Genivaldo. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Assistam essa aula do Uniscott. Anotem as coisas que eu falo, porque são importantes aí para o inglês, para a composição de frases, composição de pensamentos em inglês de forma correta. Beijo no coração. Mantenham cabeça ocupada e coração aquecido. Obrigado pela aula de hoje.